Eu quero que fique bem claro, lembrando que ainda quando estive lá no Brasil, eu tive tentativa desse projeto e fui em 12 igrejas com o projeto em pauta e deixei lá o que me permitiu o Senhor, para que fosse dada a eles a entender esta palavra pelo qual o Senhor me levantou, para que fosse dado a entender a eles o projeto que deveria manifestar por daqui em diante. Mas poucas delas me deram por atenção, e uma delas até me repudiou agressivamente e me retirou do culto acontecido, por eu ter pedido espaço para uma mensagem que me ordenou o Senhor ali naquele momento. E outra das 12, sendo 2, me taxou como falso profeta. Mas eu sabia disso, meus amados, porque o Senhor me revelou em sonho que isso aconteceria. O Senhor me trouxe esse conhecimento através de um sonho, o sonho do tigre negro. Preste atenção no que o Senhor tem me mostrado. Amados, em uma certa noite, o Senhor me levantou em sonho e me levou em uma autoestrada. E chegando lá, me deparei de frente de um tigre negro. E eu estava em mãos com uma ferramenta pontiaguda de uns 30 centímetros, do tamanho de uma lima. E eu golpeava esse tigre com todas as minhas forças. E golpeando cansavelmente, via e percebia que ele mantinha de pé, como se nada tivesse acontecido. E desistindo de tantos golpes, deixei aquele tigre e segui pelo meu caminho. Em uma certa distância, olhava eu para trás e percebi que ele estava de pé, como se nada tivesse acontecido. E naquela mesma hora, o Senhor me despertou do sonho e, acordando naquele momento, entendi que o Senhor estava para me dizer algo. E naquela mesma hora, coloquei o meu joelho no chão e pedi ao Senhor que me desse entendimento sobre aquele sonho. E o Senhor me disse, meus amados, aquele tigre negro era as igrejas. E aquela ferramenta pontiaguda é o projeto AFUP, pelo qual vós está conhecendo agora. E quando eu golpeava aquele tigre com todas as minhas forças, era o projeto que eu representava a eles. E quando ele se mantinha de pé, ainda que eu golpeasse e não caía, era a resistência que ele tinha, apenas de receber aquela palavra, recepcionar, mas não absorver como se fosse uma mensagem ou como de fato é uma palavra pelo qual o Senhor ordenou para que fosse dado a eles. A posição que ele se mantinha era um ato de negligência, por não ter caído nos golpes que eu dava. E todos aqueles golpes que eu dava através desse projeto representava todas as afirmações que o Senhor trouxe por toda essa virtude desse projeto, para que fosse dado a entender a eles o que será por daqui em diante para o futuro de todas as igrejas. Lembrando, esse projeto que eu levei para eles não representava nenhuma autonomia da minha parte, e sim pela visão pelo qual o Senhor me deu para que fosse dado a eles a entender. Amados, mas isso será de testemunho de que falo e falo com a voz do meu Senhor por todas essas razões aqui. Mas o porquê de eu estar a esses procurado, me foi dado autoridade e poder em nome de um projeto vindo do Senhor.
e não da minha própria autonomia, porque o Senhor precisa unificar as suas igrejas e erguer uma nova bandeira para o nosso progresso. Agora vamos entender o segundo sonho, que vai arquitetar a espiritualidade de toda a verdade desse projeto AFUP. Muito bem, meus amados, e simples ouvinte dessa visão, pelo qual está a entender sobre este sonho que aconteceu na minha vida. Lembrando, este é o segundo sonho, sendo o primeiro do tigre negro. Mas atenção, eu quero que preste muita atenção nesta revelação, porque esta palavra é fundamental para essa geração por daqui em diante, e porque o Senhor precisa falar com todas as suas autoridades debaixo desse céu. Muito bem. Bem, este é o sonho que me aconteceu. Em um certo momento da minha vida, o Senhor me levantou em sonho e me levou em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra, onde, em minha frente, eu via milhares e milhares de pés de frutas. E olhando eu para todas aquelas árvores, notava que todas elas se mantinham carregadas de frutas. Mesmo que sumia à vista, eu percebia a cada uma delas. É certo que quando você olha para uma vegetação em longa distância, você só vê verde e nada mais além de verde. Mas ao contrário dessas aqui, notava eu que todas elas se mantinham em seus devidos lugares, mesmo que sumia à distância, mas não me confundia a vista pelo que eu podia ver. E quando eu fixava os meus olhos naquelas frutas, percebia que aquelas árvores estavam todas carregadas. Mas o interessante é que cada uma delas, mesmo carregada, mantinha cada uma daquelas frutas em suas cores distintas. Atenção, cada uma daquelas frutas em suas cores distintas, cores diferentes que eu nunca antes havia visto, pelas diversidades que ali se encontrava. E naquele momento estava eu com o cesto em mãos e me preocupava eu em colher todos aqueles frutos, todos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora, o Senhor me tocou pelo ombro e disse que não deveria eu colher aqueles frutos até que fosse dado tempo, dia e momento para que eu fizesse tal coisa. E ouvindo essas palavras, com todo entendimento, me guardei daquele momento. E naquela mesma hora, me recolhi do sonho que me aconteceu. E logo ao despertar daquele sonho, acordei e, confundido, pedi ao Senhor em oração sobre aquele sonho e entendimento, porque sabia eu que aquilo era uma visão que me foi dado sobre alguma coisa que o Senhor falaria por intermédio da minha vida. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho que me aconteceu, para que fosse dado a entender todas as suas igrejas o que será por daqui adiante, para pastores, pastoras e qualquer governante da justiça do Evangelho. Mas eu quero que preste muita atenção em todas as informações que eu vou trazer aqui, em cada detalhe, de itens por itens do sonho que me aconteceu, para que não escape nenhuma informação pelo qual você entenderá o porquê desse projeto AFUP. Que Deus te abençoe e te dê entendimento pelo que seguirá por daqui em diante. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho. Estava eu em sono e me levou o Senhor em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra. E percebendo eu lá de cima, eu via milhares e milhares de pés de frutas, todos eles carregados de fruta. Notando eu que em minha frente
ainda em sua distância, percebia cada uma delas em seus lugares, que não me confundia a vista. Então, meus amados, a interpretação desses pés de frutas hoje significa as nações. E percebendo eu que, olhando para aquelas árvores, todas elas mantinha carregadas de frutas, cada uma em seus devidos lugares. Essas frutas, pelo qual eu via dentro daquelas árvores, significa hoje as igrejas que estão ali dentro daquelas nações. E o interessante é que quando eu olhava para aquelas árvores, todas elas carregadas de fruto, percebia que cada fruta se mantinha em suas cores diferentes, cores que eu nunca antes havia visto pela diversidade que se encontrava ali. Aquelas cores diferentes pelo qual eu percebia dos frutos daquelas árvores significa hoje igrejas intercongregacionais, igrejas de todo tipo de pensamento e filosofia da nossa instituição cristã. Estava eu com o cesto em mão, querendo eu colher todos aqueles frutos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora o Senhor me tocou e disse que não deveria colher aqueles frutos até que seja dado tempo, dia e momento para que eu fizesse tal coisa. Então, a interpretação deste cesto significa hoje o projeto AFUP, pelo qual está a entender, pelo qual foi dito por esse projeto desde o início.